Bem-vindas e bem-vindos, eu sou a Simone Pavanelli e aqui nesse canal eu tenho falado sobre questões relacionadas ao trabalho, especialmente a síndrome de burnout ou esgotamento profissional. E o tema de hoje é a raiva, aquele sentimento que ninguém quer ter, mas é aquele calor que sobe de vez em quando e que no ambiente profissional a gente não sabe muito bem o que fazer com ele, certo? Eu vou deixar para vocês a recomendação de um vídeo anterior sobre os indutores de burnout e o último deles, indutores internos de burnout, e o último deles que eu citei foi a questão da perda do prazer ou a perda da capacidade de sentir prazer. E o que isso tem a ver com a raiva, né? Eu vou relacionar tudo isso e vou falar do burnout. Em primeiro lugar, quando a pessoa está num estado de muita pressão, de muita hostilidade, de muita sobrecarga por causa do volume de trabalho, é muito comum que ela fale que não tem tempo para se divertir ou que ela realmente não se dê conta de que ela não se coloca mais em situações de prazer ou de afetividade no ambiente social, no ambiente familiar, e ela vai suprimindo da vida dela a questão afetiva. Isso eu falei bastante nesse vídeo que está recomendado para vocês, sobre os 7 indutores de burnout, então eu não vou me alongar muito nesse assunto. Mas é importante começar falando sobre a raiva do ponto de vista do prazer, do ponto de vista de que quem tem muita raiva, normalmente, não está se colocando em situações afetivas de prazer, de recuperação do prazer, de contato afetivo com outra pessoa, de colocar essas relações no dia a dia circulando. Então, a raiva que ela acontece no ambiente de trabalho, ela acontece porque existe um volume muito grande de trabalho acontecendo, e isso é um fator estressor externo que independe da sua vontade, e você tem lá aquele mundaréu de trabalho que você tem que dar conta. E isso pode vir de um ambiente hostil ou de um ambiente tranquilo. Você pode estar num trabalho que tenha um grande volume, mas a sua equipe de trabalho, a chefia ou você mesmo enquanto líder de uma equipe, você pode ter um bom relacionamento com a sua equipe. O problema é a questão realmente do grande excesso de trabalho que tem que ser feito. Isso pode acontecer num ambiente corporativo ou pode acontecer em várias outras instituições. Vou citar 2 aqui que são muito afetadas pelo volume, que é a questão educacional e é a questão da saúde, principalmente da saúde pública. Então, são situações em que, independente de como se dão as relações de trabalho, o volume existe. E isso é uma grande pressão. E dependendo da sua personalidade, dependendo de como você se comporta, você pode sentir uma grande frustração e pode sentir que você não dá conta de resolver ou de fazer todo o seu trabalho. Você pode querer realizar o trabalho de um ano em um dia, por exemplo, dependendo de como é a sua personalidade. Se você é extremamente perfeccionista e executora, eu falei disso também em alguns outros vídeos, né, sobre tipos de personalidades que ocasionam e que induzem mais ainda o burnout. Se você é desse tipo de pessoa muito perfeccionista e realizadora, você pode sim tá induzindo ainda mais e tá chegando mais próxima de um colapso. Então presta atenção, toma cuidado com isso. E aí você pode estar nesse ambiente que não é agressivo, que não é hostil do ponto de vista das relações, mas a hostilidade, ela existe e ela está implícita no fato de que realmente os trabalhadores e trabalhadoras têm muito mais volume do que dão conta. E isso se naturalizou. Então a gente começa a achar que é normal que você não dê conta de fazer o que você tem para fazer.
você começa a achar que é normal que você fique sempre devendo algum trabalho. Você começa a achar que isso é natural e que sempre foi assim. Mas não é, e não deveria ser assim. Então o que acontece? Você tem a frustração por não estar dando conta de realizar tarefas que são impostas a você no seu dia a dia de trabalho. Isso pode estar acontecendo num ambiente onde você não recebe esse impacto da equipe ou da liderança, ou você como líder, mas ele também pode estar acontecendo num ambiente absolutamente hostil, onde a equipe de trabalho é extremamente competitiva, onde a chefia ela é abusiva e às vezes até você como líder você não percebe e você entra em comportamentos abusivos com outras pessoas, porque acima de você também recebe esse tipo de hostilidade. Então é aquele momento que o opressor, que o oprimido se torna também um opressor. Então, quando você tem essa combinação de volume de trabalho, mais ambiente hostil, no sentido de pessoas sendo hostis o tempo inteiro, isso gera uma panela de pressão. Isso gera muita frustração e muita raiva, principalmente porque você não pode descontar no trabalho. Então, quando você recebe um impacto de uma comunicação agressiva, às vezes no trabalho você não pode responder à altura. Imagina só se pudesse, né? Viraria uma guerra no trabalho. Mas às vezes você não pode. As pessoas têm que ter um comportamento socialmente aceitos dentro dessa relação de trabalho, e aí é aquele momento que as flechadas, as indiretas, tudo isso começa a acontecer num nível da subliminaridade, num nível da ironia, do sarcasmo, e isso vai ficando guardado dentro de você. Você não pode descarregar, você não pode xingar outra pessoa, né? Às vezes tem a questão do assédio moral, do assédio sexual, e eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas que não querem denunciar o assédio moral, principalmente porque tem medo disso não dar em nada, e isso dá uma complicação maior da pessoa acabar sendo demitida. E então a recomendação é sempre procurar um advogado, uma advogada, para saber qual é o melhor procedimento nos casos de assédio. Assédio é inadmissível, seja ele de que tipo for. Então eu acho, né, dentro do meu ponto de vista, como pessoa, mas também como profissional, isso é saúde mental. A gente ir atrás dos nossos direitos e a gente denunciar, a gente sair dessa roda desse trabalho que faz mal. Isso chama saúde mental. Não dá para suportar ficar num trabalho sendo constantemente assediada moralmente, né? Tem trabalhos que são extremamente humilhantes, que expõem a pessoa ao ridículo, que diminuem a competência dela, que colocam a estima lá embaixo, e a pessoa acaba se submetendo porque acredita que precisa daquele dinheiro no fim do mês. E aí eu não estou dizendo que a pessoa não precisa do dinheiro no fim do mês, mas a pessoa prefere ter o dinheiro ou a saúde mental. E a pessoa nunca pensa que ela pode ter as duas coisas, né? Então ela tem que se valorizar, fazer alguma coisa por ela mesma para sair desse círculo vicioso, e principalmente com a clareza e a certeza de que isso não é normal. Então, essas situações de raiva que o trabalho colocam as muitas pessoas que estão em instituições adoecidas e que são promotoras desse burnout, essa doença mental que depois da pandemia veio tão à tona e começou a ser tão falada, mas que sempre existiu, e antes da década de 70 existia com outro nome. As pessoas sempre adoeceram por causa do trabalho. É que as perversidades que acontecem no trabalho, elas vão se aprimorando, né? Da mesma maneira que se aprimoram as tecnologias, também se aprimora
se aprimoram as gestões de trabalho que são capazes de causar o adoecimento. Mas também, por outro lado, se aprimoram algumas gestões de trabalho para a saúde mental. A gente não pode olhar só para esses lugares insalubres do ponto de vista do adoecimento. A gente tem que olhar que existem locais de trabalho e pessoas que estão muito dispostas a colocarem essas questões em cima da mesa e resolverem o problema. Nós temos que nos colocar como parte dessas pessoas que querem resolver o problema e não só que ficam apontando o problema, mas que fazem parte do grupo de pessoas que sabem que existe uma solução. E mesmo que a gente não veja qual é a solução para o nosso problema, para a nossa vida naquele momento, se você se coloca num estado de abertura e num estado de acreditar que existe uma solução, ela vai aparecer. E é importante que você se coloque num estado também de autoconhecimento para saber qual é a sua solução individual. Porque existem as soluções coletivas, mas tudo parte da sua solução individual. E quando você está nesse trabalho tão insalubre, que te gera esse quantum de raiva e de frustração e que você não consegue descarregar no trabalho, isso é uma energia, isso é uma emoção primordial muito forte chamada raiva, que tem um impacto emocional, que tem um impacto energético e que você engole, engole, engole e diariamente engolindo raiva, diariamente engolindo palavras que você gostaria de ter dito, você engole veneno. Então você às vezes deseja que a situação mude, você deseja até que as pessoas sumam da sua frente. E quanto mais você deseja isso, mais você atrai isso para você. Porque você de fato não resolveu, não colocou uma energia de mudança em movimento, não colocou para fora do seu campo emocional e do seu campo energético essa energia que está te fazendo mal. Então essa energia entrou, essa emoção, né, entrou dentro de você, mas a partir de você mesma, né? Então ela sai de você e ela entra em você. E aí ela fica em você e te causa um profundo estado de adoecimento. E aí acontecem as somatizações. Você fica com uma dor de estômago que não sara nunca, você fica com doença de pele, com enxaquecas crônicas, com problemas gastrointestinais, que são os mais comuns, né? Relacionados à raiva. Mas cada pessoa também desenvolve a sua doença e a sua somatização conforme os seus pontos fracos. O que eu quero que vocês pensem é que vocês ficam com essa energia dentro de vocês e não soltam em lugar nenhum. Ou se soltam, soltam em casa, com as pessoas que mais se preocupam com vocês, com as pessoas que mais gostam de vocês. Então vocês descarregam em filho, nos companheiros, nas companheiras, no pai, mãe e até aqueles amigos mais próximos que estão querendo ajudar, estão falando para você prestar atenção, se você não está esgotada demais, se você não tem que fazer alguma coisa por você mesma. E aí você descarrega no lugar errado. É aquele momento que parece que a panela de pressão explodiu e você não sabe onde, porque ela não escolhe um lugar para explodir. Quando você não aguenta mais, quando você não está aguentando mais, essa explosão ela vai acontecer. Ou ela explode para fora, em algum lugar inadequado, ou ela explode para dentro, te causando a doença. E aí você fala para mim, mas tá, e aí, qual é a solução? A solução é sempre você se tratar para avaliar o que esse trabalho está causando com você. Né? Quais são os fatores externos que estão te estressando, que estão te pressionando, e quais são os seus indutores internos. Né? O vídeo está aqui que eu já fiz sobre esses indutores internos, porque não existem só os fatores externos. Existe a pressão, existe a hostilidade e existe a nossa maneira de olhar para isso, de se comportar em relação a isso e de gerir tudo isso. E eu não estou falando aqui que a gente tem culpa.
por estar num processo de burnout, né? Ninguém tem culpa. Nós temos responsabilidade sobre a nossa vida. E faz parte da nossa responsabilidade entender o que a gente suporta e o que a gente não suporta, o que a gente dá conta e o que a gente não dá conta. Faz parte dessa responsabilidade saber ter falas assertivas. Quando uma pessoa é grossa com a gente no trabalho, quando ela é hostil, quando ouço relatos de chefes, né, que humilham, qual é a sua postura? Como você deve se comportar em relação a isso? É um aprendizado, saber como se colocar em situações absolutamente insalubres e saber sair dessa situação se for preciso. Saber identificar que se aquele lugar está fazendo tão mal e eu não tenho condições de me proteger emocionalmente, energeticamente disso, como que eu saio disso? Como é que eu atraio para a minha vida um outro tipo de trabalho com outras situações? E para finalizar, eu quero deixar para vocês esse conceito de que tudo é uma escola. Então, se a gente está num trabalho que está causando tão mal, imaginem que você está naquela pior série da sua vida, que normalmente, na minha época, costumava ser a 7ª. A 7ª série era terrível, porque era difícil, eu não lembro mais nem porquê, eu sei que era difícil. Então, esse trabalho que está te causando tanto dano e está te fazendo perder o sono, perder o prazer de viver, a alegria de viver, é a sua 7ª série. O que você vai aprender sobre você nesse trabalho? Qual é a resposta que você pode aprender a dar em relação a esse trabalho? Essa resposta é nesse trabalho ou essa resposta é sair desse trabalho? Às vezes, quando você aprende a dizer não, esse não é não quero mais esse trabalho. Vou encontrar um outro trabalho que eu me sinta melhor, que eu seja mais valorizada. Só que para isso você tem que entender que você tem valor. Será que você nesse trabalho você não está reforçando a sua crença de baixa estima, reforçando a crença de que você não tem valor? E se você tiver tempo para pensar na sua vida? E se você tiver tempo para ser quem você gostaria de ser? O que você gostaria de ser? Você tem essa resposta? Então, todas essas questões, elas fazem parte de um processo de mudança. E essa mudança, ela pode acontecer dentro do seu ambiente de trabalho ou uma mudança que te leve para fora desse ambiente e te coloque num outro. A questão que eu te coloco aqui é que se você não resolve os fatores internos, se você não resolve os fatores emocionais e inconscientes, os fatores energéticos seus, você corre o risco de sair de um trabalho altamente abusivo e entrar em outro, que pode te parecer, a princípio, muito legal, mas que depois vai se mostrar a mesma coisa, vai te apresentar o mesmo contexto, porque você não passou da 7ª série para a 8ª série, você está repetindo a 7ª série. Então, a questão da raiva, ela está nesse contexto, de como você consegue lidar com isso tudo que eu falei e de como você consegue buscar prazer na vida. E aqui a gente volta para o que eu falei no começo do vídeo, que é a questão de as pessoas estarem perdendo a capacidade de sentir prazer, mas sobretudo perdendo a capacidade de estar em relação com outra pessoa. Situações onde você sai para dançar, sai para cantar, vai fazer um teatro, vai fazer algum tipo de arte, vai fazer algum tipo de esporte coletivo, algum tipo de jogo que te dê aquele prazer infantil da diversão e dos jogos que as crianças brincam o tempo inteiro. Vocês já repararam como a criança ela está em relação com outra o tempo inteiro? Tem crianças que gostam de brincar sozinhas, que sabem brincar sozinhas, mas a maioria das crianças, elas preferem estar com outras crianças. E quando a gente fica adulto, a gente esquece do prazer de estar com outros adultos ou com outras pessoas em geral, pode ser até crianças, mas brincando, sentindo prazer, extravasando. Quando a gente consegue extravasar essa raiva em algum outro lugar, a gente está canalizando
essa emoção que a gente absorveu, que a gente engoliu de uma maneira saudável. E quando a gente faz isso através do prazer, a gente normalmente consegue observar melhor o que está acontecendo no nosso dia a dia e levar com mais leveza. Então, se a pessoa que está te enchendo o saco te falou alguma coisa de atravessado que você não gostou e você está de bem com você mesma, você consegue até responder para a pessoa que você não gostou daquilo que ela falou, ou você consegue dar uma resposta mais ríspida, mas não socar a cara da pessoa. Porque se você vai guardando, você não consegue soltar nada, porque um pouquinho que você pensa de soltar, ele vai com uma violência e uma agressividade muito grande. Então eu queria deixar isso para vocês, hoje esse conteúdo falando sobre a raiva, sobre a questão do prazer, e eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado e que vocês compartilhem e deixem seus comentários aqui para mim. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Se vocês quiserem, podem me chamar no direct também do Instagram, que vai ficar marcado aqui para vocês na descrição, que é o @pavanelli.simone. Então, até a próxima.